Depois desse vídeo, eu tenho certeza que o seu funil de vendas vai se transformar numa máquina de vendas, porque eu vou te mostrar detalhadamente, passo a passo, as microconversões e as conversões dentro de um funil de vendas. Muitas pessoas têm muita dúvida sobre o processo de conversão, mas principalmente sobre as microconversões dentro de um funil de vendas. Porque se você trabalha no mercado digital, se você vende produtos digitais e principalmente se você vende mentorias, produtos high ticket, você sabe que um funil de vendas é fundamental para que você possa de fato ter resultados. E microconversões, as conversões dentro do seu funil, é o que permite fazer todo o processo de otimização para que você possa melhorar os seus resultados. Eu vejo muitas das vezes as pessoas criando novos funis. Ah, não, isso aqui não funciona, esse funil não funciona. Deixa eu criar esse novo funil que eu aprendi com esse outro guru aqui e vamos ver se funciona. E aí coloca o funil no ar e acaba que não funciona. E a pessoa, não, esse funil não funciona, deixa eu criar esse outro funil aqui que essa outra pessoa agora está falando a respeito. E no final das contas, ela não tem resultado e fala, não, funil de vendas não funciona. E aí acaba colocando o link que vai para o WhatsApp, no Instagram ou qualquer que seja a rede social. E, de novo, se você trabalha com mentoria, se você trabalha com produtos high ticket, e coloca o seu WhatsApp na sua bio ou divulga o seu WhatsApp como forma de conversão, como canal de comunicação direto no processo de conversão, a probabilidade que você está deixando muito dinheiro na mesa. Então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é conversão, o que são as microconversões e como que você pode usar essas microconversões e essas conversões para melhorar o funil que você já tem. Obviamente, existem funis específicos para cada tipo de produto, serviço, faixa de preço e assim por diante. O funil que eu vou mostrar aqui é um funil desenhado para produtos high tickets de prestação de serviço, seja consultoria, coach, mentoria, terapia, mas que sejam de produtos high ticket. Então eu vou te mostrar o processo de conversão e as microconversões. Tá certo? E como que você pode utilizar os dados que você coleta das microconversões e conversões para você otimizar o funil que você já tem implementado. Eu gosto muito desse movimento que teve, né? Primeiro você começa e depois você melhora. É exatamente disso que se trata quando a gente fala de funil de vendas. Primeiro você cria e depois você melhora. Porque muitas das vezes o que nós entendemos que funciona e que é a melhor coisa para o funil de vendas não necessariamente é, porque o importante não é o que você acha. De novo, não é importante o que você acha. Ah, esse formulário tem que estar aqui, esse botão tem que estar dessa cor. Não importa o que você acha. Importa apenas a reação dos visitantes na sua página. Então é super importante que você entenda o que os visitantes estão fazendo na sua página, quais são as microconversões de cada página, para que você possa otimizar e aumentar, melhorar a sua taxa de conversão e, por fim, o seu resultado geral final. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a tela que eu vou te mostrar exatamente como que você faz o monitoramento das conversões e microconversões diretamente aqui no computador, de forma rápida, simples e objetiva. Mas, de novo, eu gosto de trazer isso porque é importante. As pessoas acham que vão copiar um funil de vendas de qualquer outra pessoa e implementar no seu sistema porque o produto é similar, o serviço é similar ou é basicamente o mesmo tema e por fim não tem resultado. Mas por quê? Porque não tem esse processo de gestão de conversões e microconversões que é fundamental no processo para você ajustar a estrutura do seu funil baseado no que você tem de informação do seu público interagindo com o seu funil. Simples assim.
Primeiro você cria, depois você melhora. Mas se você não tem as suas microconversões, as suas conversões muito bem mapeadas e rastreadas, obviamente, você dificilmente vai ter qualquer resultado. Então vamos para a tela para você ver aqui exatamente como funciona esse processo. Eu estou aqui na minha tela com um funil M3, que é um funil que nós desenvolvemos e ensinamos dentro da nossa estrutura de mentoria, que é um funil desenhado para vender produtos high tickets, serviços high tickets como mentoria, coach, consultoria e assim por diante. Então, nós começamos a partir do anúncio, que é a primeira etapa do nosso funil. Nós também ensinamos sobre tráfego orgânico, etc e tal, mas aqui a gente está mostrando como anúncio, porque a gente acredita que anúncio é a forma mais eficiente de você escalar rápido, de forma muito estruturada, de forma extremamente fácil e consideravelmente barata, se você realmente tem uma estrutura que te permite criar anúncios de uma forma eficiente, que de fato se conecta com o seu público, com ofertas magnéticas. Enfim, vamos voltar aqui. Então, nós temos várias etapas de conversão. Então aqui eu começo com uma etapa de público, né, que está dentro de um anúncio, por exemplo, ou que está pesquisando, sei lá, no Google, ou que viu um vídeo no YouTube, ou que está no Instagram, ele viu o seu anúncio e ele clica para sua página e ele vem para sua página, que é uma página de captura. Então essa é a primeira conversão. Eu converto público em visitante. Até aqui ele não é seu lead, você não capturou dado nenhum dele ainda, mas você já teve uma conversão, trazendo ele de público para visitante, ou seja, ele levantou a mão, eu tenho interesse nesse tema. E o seu objetivo nessa página, agora que ele está na sua página, é converter ele em lead. E aí, aonde tem todo um processo, obviamente, dentro da página para trazer ele como lead. Se ele converte como lead, é uma nova conversão, é uma nova etapa de conversão. E uma vez que ele chega a lead, você tem o objetivo nessa página de trazer ele como um prospecto potencial. Prospecto potencial é aquela pessoa que virou o seu lead dentro de um funil high ticket, focado em mentorias, coach e assim por diante, e ele levanta a mão. Eu não quero ser só lead, eu quero ser o seu cliente de fato. E aí tem todo um processo de sessão estratégica. Então, ele levantou a mão falando que ele não quer ser só lead, ele quer avançar no processo. E aí ele é um prospecto potencial. Aqui no prospecto potencial, obviamente, tem todo um processo que a gente desenvolve para converter ele para prospecto, onde ele realmente agendou a sessão estratégica e a gente tem a sessão estratégica agendada, a gente tem a nossa reunião agendada para levar ele ao processo de conversão como cliente, onde ele tem a sessão estratégica, que é a etapa, né, onde ele é um cliente potencial e a gente analisa se ele está pronto para ser o nosso cliente. E se ele estiver pronto para ser o nosso cliente, a gente convida ele para dar o próximo passo, que é ser cliente. E ele chega como cliente. Então, assim, essas são as etapas do funil. As grandes conversões dentro de um funil de vendas baseado em produtos high ticket de mentoria, coach, prestação de serviços, que sejam high tickets de 2 mil para cima, preferencialmente, tá? Então, esse funil funciona muito bem, mas a gente tem mapeado passo a passo. As pessoas que chegam aqui têm que converter X%. E as pessoas que chegam aqui têm que converter X% para cá. As pessoas que chegam aqui têm que converter X% para cá. As pessoas que chegam aqui têm que converter X% e X% para a gente conseguir chegar exatamente naquele valor que é a nossa meta de faturamento. Então, quando a gente tem um funil muito bem desenhado, muito bem estruturado, a gente consegue com muita clareza saber o que está acontecendo, onde está o gargalo. Às vezes, por exemplo, as pessoas, né, vêm de público para visitante dentro de uma taxa de conversão muito boa, de visitante para lead muito boa e não vira para prospecto, ou sequer prospecto potencial. E aí tem uma queda gigantesca que a gente percebe muito no processo de converter leads para prospectos e de prospectos para clientes. É normal ter uma queda.
Mas quando você percebe uma queda anormal, você sabe onde está o problema. O seu problema está nesse processo de converter a pessoa de uma etapa para outra. E quando você tem um funil de vendas sem um mapeamento estruturado, sem ter essa visão do processo de conversão e otimização do seu funil, às vezes você acha que o problema é um anúncio. Às vezes você acha que o problema é a página de captura. Porque você não tem uma medida clara de que está acontecendo em cada uma das etapas do seu funil. Então é fundamental que, primeiro, você tenha um mapeamento muito claro das etapas do seu funil. E tenha, principalmente, um entendimento claro de quanto de taxa de conversão que você deveria atingir em cada etapa, no mínimo, para atingir a sua meta de faturamento. E uma vez que você tem isso claro, você precisa apenas fazer o rastreamento e fazer os ajustes naquela etapa necessária para que você possa atingir a sua métrica mínima para ter o resultado final esperado. Simples, não é simples? Eu não entendo por que as pessoas complicam tanto. E hoje tem tanta ferramenta que te permite fazer o rastreamento e ferramentas gratuitas que já estão no mercado há muito tempo, como o Google Analytics, por exemplo, que te permite... Eu uso o Google Analytics e a maioria das pessoas usam o Google Analytics para fazer toda essa gestão, todo esse monitoramento de forma super fácil e simples. Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas nem tem um funil. E muitos que têm o funil não têm um mapeamento claro do funil. Ou não tem benchmark que a gente fala, né? O quanto que a gente teria que, no mínimo, atingir de taxa de conversão de uma etapa para outra para atingir aquele resultado que a gente espera. Certo? Então, essas são as conversões, as macro conversões, de etapa para etapa, que é super fácil porque a gente está trabalhando de uma página para outra, basicamente, né? Nesse exemplo aqui, eu deixei bem claro para você ver que de uma página para outra é quase que uma etapa de conversão. Obviamente tem as exceções da seção estratégica, não é necessariamente uma página, mas é uma macro conversão, tá certo? E nós temos as micro conversões. E aqui onde está, muitas das vezes, o pulo do gato para você resolver problemas de uma etapa específica que não está convertendo como esperado. Ou então, melhorar a taxa de conversão de uma etapa que poderia ser melhor. Porque, na verdade, por exemplo, digamos que eu tenho 30% de conversão de leads. Eu vou estar sempre fazendo teste para melhorar a minha taxa de conversão em todas as etapas. E para isso, eu preciso entender sobre as micro conversões, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Para te mostrar de uma forma clara, eu selecionei aqui uma etapa, né, uma macro conversão, para detalhar a micro conversão dentro dessa macro conversão. Então, a micro conversão que eu vou te mostrar tá na conversão de visitante para lead, tá? Porque eu acredito que dessa forma eu consigo abranger mais pessoas que não necessariamente estão vinculadas a produtos high ticket de 2.000 ou mais, né? Ou mentorias baratas, ou então você só trabalha com cursos, não importa. Se você gera lead, isso aqui vai funcionar para você, tá certo? Então, eu selecionei as micro conversões da página de conversão de visitante em lead para te mostrar como que funciona. Então, dentro da minha página de visitante, que tem o objetivo de converter de uma macro conversão para lead, eu tenho, nesse exemplo aqui, 3 micro conversões. Essa página, por exemplo, eu tenho um botão onde vai abrir o pop-up com o formulário de preenchimento. Então, eu tenho que rastrear quantos visitantes que clicam no botão para abrir o pop-up, para fazer o cadastro e se tornar o lead para baixar o seu material, para acessar uma aula, o que seja, certo? Então, dos seus visitantes, quantos clicam no botão para abrir o pop-up? Nesse caso, obviamente, eu estou usando aqui um modelo onde tem um botão para abrir o pop-up,
Às vezes, na sua página de captura não tem esse botão, não tem problema. Você não precisa criar o botão de pop-up só para ter essa microconversão, tá certo? Mas se a sua página de captura tem o botão, você tem que considerar esse botão como uma etapa de microconversão. Ou seja, qualquer ação que o usuário tem que fazer na sua página de captura para se tornar um lead é uma microconversão. Certo? No meu caso aqui, nesse exemplo, ele tem que clicar no botão para abrir o pop-up para preencher o formulário. É a primeira etapa da minha microconversão. Então, quando ele clica no botão, é microconversão parte 1. Aí vai abrir o formulário, certo? Quando ele começa a preencher o formulário, é a minha segunda microconversão, antes de se tornar lead. E uma vez que ele clica em se cadastrar para se tornar lead, é a microconversão 3. E depois ele se torna lead, que é a macro conversão. Por que fazer esse detalhamento, esse rastreamento? Por quê? Eu quero saber quantas pessoas que visitou a minha página de captura. Dessas pessoas, quantos clicou no botão de abrir o pop-up? Dessas pessoas, quantas iniciaram o formulário? E dessas pessoas, quantas finalizaram o formulário? Porque pode parecer muito detalhista. E, na verdade, é. E é por isso que quem tem resultado. Porque é tudo medido. É tudo monitorado. E tudo ajustado para ser cada vez melhor. Para ter microconversões cada vez melhores. É assim que funciona o jogo. O jogo do mercado digital é um jogo de números. É um jogo de taxa de conversão, ajuste, optimização e conversão. Micro e macro. Então assim, Virgílio, eu já estou no mercado digital, já tem 10 anos, eu não consigo ter resultado. Possivelmente porque você não está fazendo o acompanhamento, o monitoramento e a otimização necessária para ter resultado. Porque não vai, certo? Digamos que, por exemplo, de 100% das pessoas que visitam a minha página de captura, só 5% tá clicando no botão para abrir o pop-up. Então, eu tenho um problema grave. Eu tenho que ajustar esse processo. Agora, quando você não controla, não monitora as microconversões, você não sabe. Você acha que talvez, sei lá, as pessoas não estão chegando na sua página, ou talvez o seu anúncio está trazendo as pessoas erradas, mas talvez o botão está quebrado, ou talvez está muito difícil das pessoas clicarem, ou talvez não tem necessidade de ter um botão de pop-up, simplesmente ter o formulário lá para as pessoas preencherem. Digamos que as pessoas começam a preencher o seu formulário, de 100% das pessoas que clicam no botão, 90% começam a preencher o formulário, mas só 5% termina. Talvez o seu formulário está muito grande, talvez o seu formulário tem perguntas que são desnecessárias, talvez você precisa refazer o seu formulário, entende? Então, uma vez que você entende que aquela micro conversão ela não está gerando o mínimo de conversão necessário para você ter o número de leads que você precisa, você começa a desenvolver hipóteses. Será que é a cor do botão? Será que é a posição do botão? Enfim, e você começa então a fazer testes para identificar qual é a conjunção de elementos que vai permitir com que você tenha as microconversões cada vez melhores. E, por fim, uma conversão final muito melhor e muito maior. Então, esse é o jogo. É assim que funciona, tá certo? É fácil. É super fácil. Parece complicado? Parece, mas é super fácil. Hoje, de novo, hoje... E eu não tô falando de inteligência artificial não, tá? Hoje tem tanta ferramenta gratuita que te permite fazer todo o monitoramento da sua estrutura e sem perder muito de performance, porque todo esse monitoramento tende a perder um pouco de performance, ou seja, velocidade do processo, né, de carregamento de página, mas hoje é tão eficiente que não gera impacto nenhum, certo?
Então, assim, eu queria compartilhar isso com vocês porque tem muita gente com muita dúvida sobre isso e eu vivo recebendo perguntas sobre otimização de funis de venda e assim por diante. Como que eu converto mais, como que eu tenho mais resultados vendendo online. E o segredo, gente, primeiro, você precisa ter um funil de vendas. Tá? Você precisa ter um funil de vendas. Esquece esse negócio de ter link do WhatsApp na bio ou em outros lugares e levar as pessoas diretamente para o seu WhatsApp. Não é que isso não funciona. Funciona. Mas a quantidade de pessoas que você deixa de vender por causa disso é muito grande. Porque, principalmente, mas é importante fazer uma ressalta aqui, tá? Se você está vendendo produtos de R$ 9,99, R$7, R$20, R$30, R$97, cento e poucos reais, beleza, tranquilo. Puf, vai lá, bateu, as pessoas vão lá, entram em contato, beleza. Agora, se você está vendendo qualquer coisa que seja acima de 997 ou até 447, dependendo, você precisa ter um funil muito bem estruturado. Você precisa ter um funil que permita às pessoas aprender sobre você, ter confiança e converter. Você precisa nutrir as pessoas e, além disso, né, manter relacionamento para vender 1, 2 e 10 vezes se for necessário. Agora, só com o WhatsApp, como que você mantém um relacionamento contínuo com essas pessoas de forma automática? Porque quem que hoje, no mundo de hoje, dá conta de manter as pessoas conectadas pelo WhatsApp simplesmente respondendo e mantendo o relacionamento com essas pessoas no longo prazo? Não consegue. Você precisa de um funil de vendas automático, você precisa ter todo um processo de monitoramento de macro e micro conversões e fazer continuamente o ajuste necessário para que você melhore as macro conversões e as micro conversões, porque é assim que você tem resultado. Não existe fórmula mágica. Obviamente que existe toda a parte de oferta, existe toda a parte de estrutura, tem toda a estratégia de comunicação, de posicionamento, etc, etc, etc. Mas tão importante quanto é ter um funil muito bem estruturado e muito bem monitorado para que você possa fazer os ajustes necessários. Bom, eu quero mostrar aqui na prática no meu site, tá? Uma página real minha aqui, para mim te mostrar. Essa é uma página de captura, eu faço anúncio para essa página, eu tenho conteúdo que traz as pessoas para essa página, para elas baixarem essa calculadora de funil de vendas, que mostra exatamente quanto que você tem que ter de clientes, quanto que você tem que ter de prospectos e quanto que você tem que ter de leads para ter um faturamento específico. E inclusive te mostra quanto que você deveria estar investindo em anúncio, te mostra retorno sobre investimento, enfim. É uma calculadora bem completa e eu tenho além de dar a calculadora, que é gratuita, tá? Eu tenho todo um vídeo mostrando também como usar a calculadora. Então assim, a primeira microconversão dessa página é a seguinte, é clicar para baixar a calculadora, tá certo? Então quando eu cliquei ali, se estivesse rastreando, seria microconversão parte 1 de lead, tá? Quando a pessoa começa a preencher o formulário, é a microconversão parte 2 no geração de lead. Se ela finaliza, se ela clica em assistir e baixar grátis, é a parte 3. E aí ela vai para a página onde eu entrego a calculadora, que é essa página, e tem um vídeo aqui mostrando exatamente como usar a calculadora. Nesse caso, ela se tornou um lead, então ela vai ser rastreada como um lead gerado, certo? E aqui nessa página eu tenho de novo micro conversões, porque agora que ela chegou nessa página, o meu objetivo é de converter ela em prospecto. E aí tem todo um conjunto de micro conversões que eu acompanho nessa página e ajusto quando necessário para que eu possa cada vez mais melhorar essa taxa de conversão de lead em prospecto e assim por diante. E nesse processo, tá, agora que eu já mostrei aqui de forma rápida, que é basicamente esse mesmo funil,
tá? Essas duas etapas aqui que eu acabei de te explicar na teoria e te mostrei na prática como que funciona esse processo de acompanhar as conversões dentro da própria página, tá? E obviamente, a gente faz muito teste AB para saber, por exemplo, clicar no botão, o clique no botão. Deixa eu fechar. O clique no botão é a minha primeira microconversão no processo da macroconversão lead, certo? Então eu faço muito teste AB para saber a cor do botão, o texto do botão, a posição do botão e assim por diante. Por quê? Porque eu sempre quero ter uma taxa de conversão melhor nessa microconversão, porque quanto mais pessoas clicar aqui, mais pessoas vão começar o formulário e mais pessoas vão finalizar o processo, certo? Então eu também faço teste AB para ver qual formulário que se preenche mais, que as pessoas começam a preencher mais e assim por diante. Então não existe esse negócio de funil pronto, de etapa pronta e pronto, acabou. Não! Na verdade, é um processo que você cria e depois você melhora e depois você continua melhorando. Obviamente, chega num ponto que você, às vezes, não consegue ter uma taxa de conversão melhor do que aquilo que você atingiu. É normal isso, porque é quase impossível chegar ou passar de um certo nível de conversão, tanto em microconversões quanto em macroconversões, obviamente. Mas, de toda forma, esse é o segredo. Essa é a forma de fazer acontecer. Esse é o segredo que ninguém conta ou que contam de forma super rasa. Você precisa, primeiro, ter um funil e todo o seu funil tem que ser mapeado e monitorado e ajustado para que cada micro e macro conversão atinja cada vez mais, cada vez uma taxa maior de conversão. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixa o seu like ou deixa o seu comentário, deixa o seu like também, tá? Deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário aqui embaixo, começa a seguir para mais vídeos como esse, porque, na verdade, o meu objetivo aqui é ajudar você a resolver todos esses problemas e ter resultados online. Então, deixa o seu comentário que eu vou responder com muita felicidade. Deixa o seu like, começa a seguir e eu te vejo na próxima. Um abraço!